Olá, pessoal do sétimo ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? Lembra aí que eu comuniquei a vocês que nessa aula a gente iria fazer uma correção, né, do livro de atividades, tá certo? Do capítulo 10, e com isso já fazer uma revisão para nosso teste de amanhã, certo? Então já estuda, vai cair o capítulo 9 e 10, né? O 9 a gente já estudou por completo, e agora vamos finalizar o 10 para amanhã fazer essa atividade avaliativa, tá bom? Então preste atenção aí. Então pega o livro de atividades e abra na página 11, tá? Vamos lá começar. São muitas questões, então vamos tentar agilizar aqui para não ficar tão extenso o vídeo, tá certo? Então, questão 1. A respeito dos motivos que impulsionaram as navegações portuguesas, você vai marcar V ou F, né, para as afirmativas. Aba 1. A busca por metais preciosos como ouro e prata. Verdadeiro, não é isso? A busca de um novo caminho para as Índias. Verdadeiro também, né? Eles queriam chegar navegando ali pela costa africana até o Oriente. Aba 3. O controle do comércio de especiarias na Europa. Também, né? Eram os principais produtos, né, que eles comercializavam com a Índia. Aba 4, a transferência do reino de Portugal para outro continente. Não, eles não queriam transferir reino nenhum, né? Queriam apenas comercializar as especiarias e chegar às Índias, não é isso? Última aba, o espírito humanitário dos portugueses, que desejavam dividir suas riquezas com os povos da África. Não, não tinha nada disso. Os europeus sempre queriam dominar qualquer região, né, que eles chegassem. Tá? Então, a sequência é V, 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 F, F. Ok? Então, questão 2. Você vai completar aí, né, esses espaços, essas linhas em branco aí. Tá certo? Eu acho que deu um problema aqui com o slide que não passou, tá, pessoal? Mas aí é só vocês, como eu estava falando aqui, eu vou tentar passar agora. Agora está indo, certo? Questão 1 ficou fácil, né? Eu falei para vocês VV, 3V e 2F no final, as afirmativas. Chegou na página 11 agora. Acho que agora vocês estão vendo, certo? Então vamos lá. Vai completar, né? Então aí, começa aí. Em um primeiro momento, as expedições portuguesas seguiam rotas atlânticas, magiando a costa africana, na qual instalaram o quê? Feitorias, é isso? Que auxiliavam na busca por ouro, marfim e mão de obra escravizada. O movimento dos portugueses em busca de uma nova rota para as Índias os levou ao continente americano, de onde extraíam o quê, pessoal? Pau-brasil, e abasteciam as esquadras que estavam a caminho do Oriente. Em meados do século XVI, os portugueses mudaram sua estratégia de ocupação da América. Começaram a fundar vilas e cidades na intenção de proteger o território brasileiro de invasões estrangeiras, principalmente francesas, e de ampliar a exploração de riquezas. Então, letra C, tá? Questão correta, letra C. Vamos ver se o slide vai agora, foi. 3. Durante o período pré-colonial, o Brasil sofreu invasões não apenas dos portugueses, que tomaram posse do território, mas também de franceses e ingleses. Sobre essas invasões, explica os termos ou as expressões relacionadas ao assunto. Então, aí tem corsários, que significa o quê? Piratas, né, que atuavam com autorização da coroa inglesa ou francesa. Eram piratas que eram autorizados, né, a piratear. Tá? Então, eram piratas autorizados aí pela coroa francesa e inglesa. Tá? E aí eles saqueavam, né, e comercializavam com nativos. Expedições guarda-costas eram expedições, né, organizadas pelo poder, pela coroa portuguesa para proteger a costa, para proteger o litoral brasileiro. Então, eram expedições organizadas pela coroa portuguesa para proteger o litoral, ou território, como vocês queiram. A ocupação francesa ocorreu no século XVI, né, no Maranhão, entre os séculos XVI e XVII.
né? Ocorreu Rio de Janeiro e Maranhão, tá? No século XVI e XVII, certo? Rio de Janeiro e Maranhão, século XVI e século XVII. Ok? Escambo é fácil, né? Escambo era a troca, né? De bugigangas, né? De objetos que os portugueses trocavam lá com os indígenas, né? Trocavam em troca, né, do pau-brasil, da extração do pau-brasil, carregamento dessa madeira até o litoral. Tá? Era troca aí de produtos, certo? Página 12. Tem um texto aí, né? Ó, os tupis a chamavam Ibirapitanga ou Ibirapiranga. Ibirá, árvore, com piranã, vermelho. Árvore vermelha. Caesalpínia enchinata alta, sobe longe de 15 metros em tronco reto. Leguminosa da Mata Atlântica, nos 1500 era farta do litoral carioca ao sergipano. Os franceses diziam ser Brasil, acho que é brasa, né? Acho que quando eu coloquei aí, brasa, cor de brasa, tá, pessoal? Diziam ser Brasil, não. Tá, é isso mesmo, Brasil, tá certo. Cor de brasa, pau-brasil. Dava tintura vermelha, a que vinha do Oriente. Tinha melhor qualidade, mas ainda assim, aquela do Novo Mundo podia render até 6 vezes o custo da extração e produção no mercado europeu. Em troca de bugigangas europeias, os índios cortavam as árvores em toras de 1,5 metros, cada qual pesando os 30 quilos. Não adiantava cortar a árvore com menos de 50 centímetros de diâmetro e a densidade na mata era pequena, 4 árvores por hectare, 10 mil metros. Muita coisa, né? Na segunda metade do século XVI já era preciso se afastar 20 quilômetros do litoral para achar alguma árvore que valesse o corte. No primeiro século, o equivalente a 6 mil quilômetros de Mata Atlântica foi dizimada na exploração do pau-brasil. Então, muita coisa, né, pessoal? Essa extração. Então, letra A, liste os diferentes nomes do pau-brasil citados no texto. Então, tem aí Ibirapitanga, Ibirapiranga, Ibirá, tá? Árvore vermelha, caesalpinia, enchinata, Brasil. Então, são vários nomes que estão aí no texto, tá? E aí vocês colocam. Subindo o texto, a passagem que explica o escambo, né? Olha lá, em troca de bugigangas europeias, os índios cortavam as árvores em toras de 1,5 metros, cada qual pesando uns 30 quilos, tá? Então, é essa passagem aí que explica o escambo, ok? Letra B. C. Qual o principal uso que os europeus davam ao pau-brasil? Principalmente, tá? Ao tingimento de tecidos, certo? Principalmente ao tingimento de tecidos pela cor avermelhada, mas também era usada, né, com muita frequência na construção de caravelas e também de móveis, tá? Ou seja, caravelas, embarcações e móveis também. Construções, né, também. D. Qual a diferença entre a tintura vermelha que vinha do Oriente e a do Novo Mundo? A do Oriente era de melhor qualidade, né? A do Oriente e Índia era de melhor qualidade, mas a do Novo Mundo era mais rentável, lucrava mais, dava mais lucro, certo? Oriente era de melhor qualidade, vírgula. Novo Mundo era mais rentável, certo? Letra E, escreva a passagem do texto que permite compreender o impacto ambiental da exploração do pau-brasil. Então, olha só, no finalzinho do texto, depois de 10 mil metros, na segunda metade do século XVI, já era preciso se afastar de 20 quilômetros do litoral para achar alguma árvore que valesse o corte. No primeiro século, é equivalente, então você coloca até o final, que é a resposta, certo? Página 12 ainda, né, a última questão, a questão 5, diz o seguinte. A respeito da organização política colonial, relaciona as colunas. Então, aí tem letra A, capitanias hereditárias, letra B, governo geral, letra C, período
pré-colonial. Aí você vai colocar o que é cada um, né? Colocar a letrinha lá, A, B ou C, certo? Governo centralizado, responsável pela administração, política e economia de toda a colônia é governo geral. Lembra lá dos governadores gerais? Letra B. Essa aba aí, essa primeira aba. Aba 2, período sem ocupação efetiva do território brasileiro pelos portugueses. Fácil demais, né? Pré-colonial, porque não existia ainda uma colonização efetiva. Então, letra C. Lotes de terra distribuídos pelo rei de Portugal do notário. Então, letra A. Então, vai ficar B, C, A, a sequência. B, C e A. Ok? Belezinha aí. Na página 13, vai ter aí 3 imagens. Imagem 1, imagem 2, imagem 3, eu coloquei na sequência também. E vai ter embaixo, né, as abas aí para vocês relacionarem cada imagem com o texto, certo? Então, olha, analisem as imagens e a gente parte para as abas, né? As afirmativas. Aba 1. Nas primeiras décadas de presença portuguesa no território brasileiro, não houve um efetivo povoamento, sendo o pau-brasil a principal riqueza explorada pelos portugueses. Aí já diz tudo, né? Olha lá os indígenas cortando o pau-brasil, né? Feitorias, alguns início da construção de feitorias, alguns navios, né? Que é a imagem 2, tá? Que, no caso, vocês colocam aí na primeira aba. Aba 2, os portugueses construíram fortes e fortalezas que funcionavam como feitorias e assim demarcavam a sua presença nos territórios da costa africana, da Índia e da América. Tá? Construções aí, imagem 1. Tá? Olha só lá, o forte, né? É uma feitoria, na realidade, uma fortaleza, servia como depósito, como proteção aí de ataques inimigos. Tá? Então, imagem 1, ilustração 1. E a 3 diz o seguinte: a partir da década de 30, os portugueses fundaram vilas e cidades e passaram a investir na produção de açúcar, como uma das formas de ocupar o território brasileiro, que só sobra, né, a imagem 3, tá certo? Então, sequência 2, 1, 3, 2, 1, 3, tá certo? Tranquilo aí, né? Página 14, né? Tem lá a questão 7, tem um texto aí, né, que é o texto retirado aí, um trecho retirado da carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Vamos ler aí, acompanha aí. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito, né? Porque quando eu errei aí, tá? Mas assim foi feito, tá certo? E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperável, é isso mesmo, tá? E dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali com todos nós outros, fez dizer missa, na qual foi dita pelo padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantado, da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta. Nós todos, lançados por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz. Sob sua obediência viemos, o que foi muito a propósito e foi muita devoção. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Um trecho da carta aí, quando foi rezada, né, a missa no Novo Mundo, ou seja, no Brasil, na América. Então, letra A. Aliás, né, você vai marcar uma das alternativas aí, tá? Perdão. De acordo com esse trecho da carta, é possível observar o que? A letra A. O interesse unicamente comercial da expedição portuguesa, eles tinham apenas o interesse comercial? Não, né? Por quê? Porque tinha
o interesse religioso, tinha um interesse católico de expandir a fé cristã, certo? Não esqueçam disso, que eram os objetivos, né? A aliança que se tinha entre nobreza, burguesia e igreja, certo? Não esqueçam disso. Letra B, o choque dos portugueses com a população indígena, não falou em choque aqui, tá? Até porque os primeiros contatos eles foram amigáveis até certo ponto, certo? Letra C, a religiosidade dos portugueses, que pode ser observada na organização das expedições marítimas. É a alternativa correta. A todo momento, ó, domingo de Pascuela, pela manhã, tal. Mandou os capitães, mandou naquele léu armar um esperavo e dentro dele um altar. Então, tudo ali está falando de a bandeira de Cristo, mais à frente. Fala que saiu de Belém, né, da Europa, mas tem o sentido, né, dos acontecimentos cristãos, certo? Então, opção correta, letra C, tá? Porque a religiosidade ela estava ali relacionada com o processo de expansão marítima também. No Brasil não foi diferente. Ok? E ainda na página 14, a questão 8, né? Em 1532, ao dar início à colonização efetiva do território brasileiro, foi criado o sistema de capitanias hereditárias. A respeito desse assunto, faça o que se pede. De dois motivos que levaram a coroa portuguesa a optar pelo sistema das capitanias. Né? O primeiro é tomar posse da colônia, tá? Então, ele queria tomar posse da colônia. E o segundo motivo para criar o sistema de capitanias era porque eles já tinham utilizado em outras colônias esse sistema, tá? Ou seja, eles já conheciam o sistema, já tinham experiência, né? Melhor assim, já tinham experiência com o sistema de capitanias. Então, tomar posse das novas terras, né? Povoar as novas terras, e já conheciam, né? Esse sistema, já tinham experiência com esse sistema. E eu posso citar um terceiro, né? Ele fez o sistema de capitanias porque também, né? Ele colocou, né? Tirou a responsabilidade dele, né? De investimento e jogou para terceiros. Por isso que ele fez também, ou seja, o sistema de capitanias foi um sistema terceirizado, um sistema privado, porque não foi financiado pela coroa. Então, a coroa disse, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capital, então jogou para terceiros. Foi um dos motivos também. Então, povoamento, tá? E experiência com esse sistema. E também porque o sistema foi financiado por terceiros, não pela coroa, certo? B. O sistema de capitanias hereditárias foi bem sucedido em toda a extensão do território brasileiro? Explique sua resposta. Não, né? Apenas quem deu certo? Pernambuco e São Vicente. Tá? As capitanias de Pernambuco e São Vicente. Por quê? Porque faltou investimento, porque teve conflito com indígenas, porque teve invasões dos franceses, dos ingleses, tá certo? Por isso que ela não dava certo. Faltou financiamento da coroa, tá certo? Então, o território é desconhecido. Então, tudo isso aí foi motivos para o fracasso, né, do sistema de capitanias, certo? E a última questão, 9, né? Em 1548, Portugal instituiu o governo geral no Brasil. A respeito dessa forma, você vai marcar aí 3 afirmativas corretas. A. O governo geral foi adotado no Brasil em virtude do fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Correto. Né? B. Portugal, ao adotar o governo geral, tinha como objetivo centralizar a administração colonial. Correto. Porque o sistema de capitanias, cada donatário cuidava da sua capitania. Certo? O governo geral, não. Os donatários agora devem, de certa forma, obediência ao governador geral, porque ele vai fiscalizar. Certo? Então, ele centralizou o poder. Capitanias descentralizadas, governo geral centralizado, certo? Então, A e B estão corretas. Se São Vicente, localizado no litoral sul de São Paulo, tornou-se a primeira capital do Brasil? Não, né? Erradíssimo. A primeira capital foi outra aí, tá? Salvador, isso. O governador geral era auxiliado por muitos funcionários, com destaque para o provedor-mor, o capitão-mor e o ouvidor-mor. Também está correto, tá? E
O governo geral possui um sistema, não possuíam o sistema de capitanias, elas continuaram ainda. Tá? Então, A, B, D, ok? Então, é a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui no chat, tá? Vai tirando aí, que amanhã a gente tem avaliação. Não esqueçam, tá certo? Capítulo 9 e capítulo 10, ok? Então, até a próxima aula, até a última tarde e até mais.